Quando a gente lê um livro, ou vê uma série, ou um filme, ou seja lá o que for, a gente está procurando algumas coisinhas. Talvez, mesmo que inconscientemente, estejamos procurando diversão, óbvio, básico. Quem nunca, né, vê um filme para se distrair. E a segunda coisa seria identificação. Todos nós, de alguma forma, procuramos nos identificar com livros, filmes, séries, quadrinhos, HQs, animes, mangás, enfim. De alguma forma, quando você lê, vê, enfim, alguma coisa, quando você senta para você prestar atenção em alguma coisa, você está procurando se identificar com aquele personagem, com aquele lugar, com aquele país. E você percebe que mesmo que uma pessoa more do outro lado do mundo, como acontece normalmente quando a gente vai ler uma história que é bem fora da nossa zona de conforto, a gente percebe que aquele personagem, que mesmo que ele viva do outro lado do mundo, ele quer as mesmas coisas que eu quero. E ele deseja as mesmas coisas que eu desejo. Então ele não é assim tão diferente de mim. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso, do o que a gente procura quando a gente está lendo uma história. E quem sabe eu possa te ajudar na hora de escrever a sua. Então fica aí que eu vou falar um pouquinho mais com vocês sobre isso. Olá, amantes da leitura, meu nome é Jéssica, esse aqui é meu canal Escrita Pena e hoje nós vamos falar um pouquinho, um tema livre aí, vamos ver sem roteiro, vamos ver aí o que a gente consegue falar, mas basicamente nós vamos falar sobre identificação e do motivo que leva a gente a ler uma história, ler um livro, ver uma série, ver um filme, enfim. A gente vai atrás dessas coisas procurando um certo nível de identificação. Aí você me pergunta, mas eu só gosto de ver fantasia, então a fantasia é um modo de eu querer me identificar ao mundo? Não necessariamente, pequeno gafanhoto. Pode ser uma escapatória do mundo, o que também pode ser bem comum, a gente querer fugir do nosso lugar comum. Tô cansada do meu trabalho, tô cansada da minha vida, tô um pouquinho estagnada dessas notícias de morte, roubo, não sei o quê. Então, você vai atrás de um livro, uma série ou um filme que fuja completamente dessa zona de conforto que você está. Então, você procura um assunto que não tenha nada a ver com o mundo real para você se distrair, para você ficar de boa, para você dar uma relaxada ali na sua mente, porque desde que o mundo é mundo, a gente precisa de arte e a nossa mente precisa de descanso, não é mesmo? Então, quando você vai atrás de um livro, de um filme ou uma série, você está procurando relaxar e às vezes você também está procurando se identificar com aquele determinado personagem. Ele tem alguns medos que fazem você lembrar de medos reais que você mesmo tem. Ele tem alguns relacionamentos complicados que lembram os relacionamentos da vida real. Ele tem alguns problemas ali que lembram muitos problemas que você mesmo tem na sua vida. E quem sabe ele resolvendo o problema da vida dele não te dê mais esperança de resolver o problema da sua vida. Enfim, existem vários fatores que levam uma pessoa a se identificar ou a gostar de uma determinada série, de um determinado filme, de um determinado livro, enfim. E aí a gente poderia ficar o dia inteiro discorrendo sobre isso e a gente podia até chegar na psicologia, na psique, em olhar para o outro, em perceber o quanto o outro é parecido e a gente não é assim tão diferente. Mas enfim, não vamos tão longe. Quando a gente lê um livro, principalmente, vamos focar no ler o livro ou ler uma história, enfim, você procura se identificar com aquele personagem, porque você quer que de alguma forma, por mais que isso seja inconsciente, ele consiga resolver os problemas dele, para que na sua cabeça, talvez, quem sabe, você possa resolver os seus problemas também. Porque as histórias, em grande maioria, não são todas. Tem gente que gosta de ver dramas, e aí, né, vai de opinião e de quem gosta. Eu particularmente não gosto de histórias muito dramáticas, não. Tem um certo nível ali que eu aguento, depois eu já meio que não quero mais saber. Mas basicamente, a gente quer que aquela história tenha um final feliz. E é por isso que as pessoas não recebem muito bem histórias que não têm um final feliz.
Então, se seu personagem morre no final, pode ter uma grande chance que as pessoas não vão gostar da sua história. Não estou dizendo para você mudar o seu final, só estou avisando que existe a possibilidade das pessoas não gostarem. Porque as pessoas gostam de ter esperança, porque as pessoas gostam de acreditar que as coisas podem ser melhor, que a vida pode ser melhor, que aquele personagem pode sim ser feliz, mesmo depois de todas aquelas desgraças ali que aconteceram na vida dele, seja uma história fantástica ou seja uma história real, não importa. Por que nós vamos atrás de histórias fantásticas sobre elfos, fadas, bruxos, gnomos, enfim, todas essas criaturas fantásticas que inventamos e que estão aí no folclore, enfim, porque a gente ama histórias de faz de conta. Porque desde que o mundo é mundo, o ser humano inventa histórias com criaturas e animais e seres falantes aí para explicar coisas que estão aí na nossa sociedade e que nem sempre são muito fáceis de aceitar ou fáceis de que crianças aceitem. Então é mais fácil você contar uma fábula com um animalzinho falante para que uma criança entenda que roubar é uma coisa errada. Enfim, nós nos utilizamos de nossa imaginação e nossa criatividade para fazer praticamente tudo. Por que não para ensinar e doutrinar as crianças de que esse ou aquele comportamento pode ser considerado errado? A gente também usa esses recursos para sair da nossa zona de conforto, para sair do nosso mundo comum e partilhar de um mundo fantástico, de um lugar que não poderia existir ou de um vislumbre de um futuro terrível ou maravilhoso. As distopias e utopias estão aí para provar o que eu digo. O ser humano chegou à Lua, o ser humano colonizou outros planetas, o ser humano conseguiu criar drones, androides, corpos simbióticos que conseguem trabalhar com partes robóticas e partes biológicas, enfim, histórias aí e temas são o que não falta e a criatividade humana vai bem longe mesmo. E a gente ama ler histórias sobre coisas diferentes, sobre personagens diferentes, sobre fantasia, sobre magia, sobre finais felizes, sobre encantos, maldições, enfim, a gente ama isso porque de alguma forma essas coisas, elas são intangíveis, a gente não consegue pegá-las, né? São coisas que a gente não tem nenhum tipo de poder sobre elas. São coisas que estão muito além da nossa imaginação e são coisas que a gente pode manipular da maneira que a gente quiser, porque elas não existem. E o mundo real é bem chato e a gente tem que trabalhar com as coisas reais e as pessoas reais e os sentimentos reais. E na fantasia a gente tem mais liberdade de trabalhar com essas coisas que não existem e as coisas que a gente pode criar, o que é muito interessante. Então, acho que essa é a ideia geral de por que a gente cria histórias, porque a gente gosta de contar histórias, o ser humano conta histórias desde que o mundo é mundo e antes da escrita existir, as histórias já existiam, as pessoas se reuniam ali ao redor das fogueiras para contar histórias e repassar histórias, enfim, a maioria das histórias surgiu assim e os irmãos Grimm conseguiram os primeiros contos dessa forma, indo de casa em casa e perguntando das pessoas para essas histórias fantásticas que estão aí até hoje no imaginário, reproduzidas e reproduzidas e reproduzidas à exaustão, porque o ser humano ama contar histórias. E mesmo que você não seja um escritor, eu sei que você se identifica com isso porque você também gosta de contar uma historinha, nem que seja ali a historinha da vida da sua vizinha, da sua prima, da sua tia. A gente ama fofocar, a gente ama contar história, a gente ama passar a história adiante. Então, acho que isso nunca vai acabar, porque a gente adora contar histórias. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, um pouquinho
diferente do que eu costumo fazer, não tem muito roteiro e não tem muito um tema pra esse vídeo, mas espero que vocês tenham gostado. Deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre esse vídeo, deixem um like, se inscrevam no canal, me sigam nas redes sociais para acompanhar o que eu estou fazendo, lendo, vendo séries, filmes, deixem também sempre as suas sugestões para novos vídeos, para novos temas, enfim, coisas que eu posso vir a fazer aí no canal. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada. Tchau.